Pessoal, continuando a segunda parte do tecido ósseo, a gente vai focar em alguns detalhes que também são bem importantes, tá? Então vamos lá. Bom, uma das coisas que provavelmente vai estar na prova de vocês é esse termo aqui, ó. Sistema, ou pode aparecer como conduto de Havers. Ou de Havers, mais fácil dizer assim. RS. Agora sim. Bom, o que seria isso? É literalmente, quando a gente falou do osso compacto, então o osso tem a ver com o osso compacto. E eu quero que vocês lembrem da última aula, do osso compacto. Lembra que ele está mais externo, ele é mais denso e ele tem, a princípio, formação das osteonas. Ele é feito por osteonas, né? E o que eu quero que vocês lembrem? A osteona aqui é o chamado de sistema de Harvey. Então, vamos colocar como osteona. Você falou assim, Marcos, espera aí, agora faz total sentido. Você falou que era formado por osteona, se a osteona você também falou que é sistema de Harvey, tem sentido ser do osso compacto. E o que eu quero que vocês saibam que é bem simples. Ele é feito, ele tem o chamado de conduto de Havers. E o que seria isso dentro dele? Literalmente, a gente pode dizer que esse conduto de Havers é o que vai literalmente estar composto por nervos e os vasos. Vasos, Marcos? Como assim? Vasos sanguíneos, gente, não esqueçam. Tudo bem? Então, é isso. Dentro desse sistema de Havers ou conduto de Havers, literalmente a gente vê os nervos. Sim, ficou bem fininho. Só um minutinho, eu vou apagar e fazer de novo. Ó. Então, a gente tem, de novo, os aqui, ó, nossos nervos e os nossos vasos sanguíneos. É como se quem já abriu um frango ou quando cozinha um frango ou qualquer tipo de carne, pensa que é aquela parte mais escurinha que a gente tem no osso. E aí tem como se fosse lá um pouquinho de sangue, como se fosse parte mais molinha. Pense como se fosse o conduto de Havers, tá? Então é isso que a gente tem que saber. Se aparecer um termo assim, ó, por exemplo, laminilhas concêntricas, ou seja, a gente tem que lembrar que a gente vai ter, a princípio, né, os osteocitos nas lagunas. Então é isso que eu quero que vocês lembrem, tá? Deixa eu ver uma forma mais fácil de passar para vocês. Bom, sistema de Havers, quero que vocês lembrem principalmente do osteona. Tem uma coisa que eu esqueci de falar que eu acho que é muito importante. Além do sistema de Havers, tem outro que a gente falou, né? Osteona, conduto de Havers. Tem as laminilhas, aqui ó, pode aparecer assim, de laminilhas concêntricas. Bom, e o que seriam essas laminilhas concêntricas? Seria literalmente a gente ter os osteocitos em lagunas. Lembra que na primeira parte a gente falou das lagunas? Você olha, está lá dentro das lagunas, como se fosse uma piscininha. Então é isso. Fechou? Então é isso. E tem um outro termo que é os canalículos. Na verdade, o canalículo acho que é bem menos importante. Então não vou focar muito nele não. Tá. Eu coloquei os osteocitos em lagunas e também dos canalíticos. Perdão, acabei colocando em outra parte. Então, canalículos, que são literalmente canais que a gente vai ter, tá? Só isso que eu quero que se lembre. Laminilhas concêntricas, osteocitos e canalículas. E aí, a gente falou antes do conduto de Havers. Esse conduto, ou seja, quem conecta ele literalmente é outra coisa. Porque pensa assim, para um osso conectado de uma epífise para outra precisa de um conduto. Além do conduto de Havers, tem que ter um conduto conectando o conduto de Havers, que a gente chama de conduto de Volkmann.
Gente, ele não é tão importante, mas se uma prova for mais específica, eu quero que vocês lembrem desse termo. Conduto de Volkmann é o que está conectando o conduto de Havers, tá? E o que tem a ver o conduto de Havers? Lembra que ele é o que tem vasos sanguíneos e nervos. Beleza, então vamos avançando. E aí tem mais coisinhas para a gente lembrar. Como que forma, a princípio, né? A gente tem essa formação do osso, a formação óssea. A gente vai ter praticamente dois tipos principais, que a gente já tinha, a princípio, dado uma dica, que é a intramembranosa, então, intramembranosa, e depois a a intramembranosa e a endocondral. Então, a gente vai colocar essas duas. Então, vou colocar só o E que fica mais fácil. Então, eu quero focar em características simples. Então, formação óssea. Não esqueça, intramembranosa e endocondral. Pessoal, lembra que esse I aqui é de imediata. Como assim, Marcos? Eu não estou entendendo. Ou seja, se eu sou imediata, eu não preciso de cartílago. Quero que vocês lembrem isso. De imediato. O que significa ser imediato? Que eu não preciso do cartílago, tá bom? E o que ela vai formar? Geralmente, aí pode ser o que a questão pode chegar a perguntar para vocês. Pensa assim, coisas que não vão precisar de um cartílago no corpo. Exemplos clássicos, o crânio. Um outro exemplo que a gente não precisa de um cartílago diretamente, que é mais imediato, a clavícula. Deixa eu ver outro, eu acho que tem a mandíbula. Então, 3 exemplos está ótimo. Tá? Imediata, lembra, justamente, crânio e mandíbula. Tem forma imediata. Então, afeta meu cérebro e minha boca. E endocondral. E aí vocês vão lembrar assim, pessoal, a endocondral é quando a gente literalmente entra pelo cartílago. Certinho? O que eu quero dizer com isso? Eu não preciso de um molde de cartílago. Então aqui, ó, eu não preciso. Na verdade é o contrário, pessoal. Ela precisa do molde. Eu coloquei não. Aqui, ó. Vou colocar o P aqui para a gente lembrar. Ou seja, a endocondral ela entra pelo cartílago. Então ela precisa, então eu preciso, beleza? De um molde de cartílago. Como assim, Marcos? Eu não estou entendendo. Pessoal, geralmente ela vai usar um molde de cartílago hialino. Ou seja, ela literalmente vai formar ossos largos. Quero que vocês anotem aí. Aqui vai formar ossos largos e em grande parte, maior parte, né, do esqueleto. Então, o que vai grande parte formar o nosso esqueleto mesmo é literalmente formação endocondral. Então, eu preciso de um molde de cartílago hialino, beleza? E a intramembranosa, de novo, eu não preciso do molde do cartílago hialino. Eu não preciso de um molde de cartílago, né? Então, eu não preciso de algo para começar. E aqui, vocês viram, geralmente eu coloquei crânio. São os ossos mais planos. Então, lembra, endocondral ela é para ossos maiores, ossos largos, tá? Tudo que não for osso largo, vocês lembram da imediata. Certinho? Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. Pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida em relação a esses dois conceitos, que são bem importantes. Então, é literalmente você moldar o cartílago, fazer uma cola, depois você meio que ossifica ele, até depois ele fazer uma ossificação secundária. É assim que forma o osso em questões generais. Tá? E aí uma dúvida, quando eu fiz o desenho, deixa eu abrir esse espaço aqui, eu fiz um desenho, eu falei que vamos pensar no fêmur, por exemplo.
Pensa nisso aqui como se fosse o fêmur. Tá bem feio, mas vocês vão entender. Não, esse aqui tá horrível. Ó, a fossa da cabeça do fêmur. Aí vamos fazer que tem os trocantes maior e menor. Vamos descer. Assim tá melhor. E aí pensa que ele é mais ou menos assim. Lembre que ele tem uma linha correndo aqui. E os trocantes. Vocês lembram que a gente separou em epífise, diáfise e a zona entre as duas, a metáfise, né? Vocês lembram? Então, o que eu lembro que vocês deveriam saber? Na primeira aula, a gente falou das tais placas de crescimento, ou placas de discos epifisários. O que eu quero dizer com isso? É o que vai permitir o osso crescer em longitude. Tá? Então, o osso cresceu em longitude. Quero que vocês pensem assim. Beleza? Então, é literalmente a gente pensar assim, que vai deixar um osso ficar grande. Como que acontece isso? A gente primeiro tem que ter uma reserva, literalmente de cálcio, depois ele vai proliferar esse osso, ou seja, ele vai meio que compactar, a gente faz uma hipertrofia, ele calcifica e depois a gente tem a reabsorção óssea. Tá? Marcos, eu preciso saber isso? Não, eu só quero que vocês lembrem que aqui que a gente tem as placas ou discos epifisários. Não esqueçam disso, pessoal. Aqui é importante porque a gente sabe que é onde a gente vai ter a determinação do nosso, a princípio, né? Termo de altura pelo crescimento ósseo de ossos largos. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês não esqueçam de importante. Bom, e aí, outras coisas que a gente pode fazer. Selecionar isso aqui, apagar isso aqui, vai ser útil. Outras coisas que a gente tem que saber. Então, lembra, né? De novo, como eu posso até voltar aqui, ó, passar novamente essa imagem. Ó. Então, lembra, ó, o osso vai crescer em longitude por conta dos discos epifisários. Beleza? Então, o crescimento desse cartílago aqui na metáfise. E aí você fala assim, Marcos, beleza. E por grossor? Ou seja, como que o osso vai ficar mais largo ou mais fino? Como que acontece isso? E eu quero que vocês lembrem disso aqui. Se perguntar, né? É literalmente por a posição que sai desde o periósteo. O que era periósteo mesmo, gente? A gente falou na primeira parte, vocês lembram? Parte mais externa, ou seja, a capa mais externa que está cobrindo. Então, para ele ficar mais grosso, é literalmente por a posição, ou seja, é como se tivesse um em cima do outro, tá bom? Então, isso que determina o grossor do osso. Bom, informaçãozinha bem simples, só para a gente, caso uma prova chegue a cobrar uma coisa mais específica, né? E aí, pessoal, outra coisa que eu quero que vocês lembrem, como que vai ocorrer a remodelação do osso? A gente pode até voltar nessa imagem, ó. Aqui, ó. A remodelação desse osso, ou seja, como que eu vou fazer? A primeira coisa que vocês têm que saber é que a remodelação é para toda a vida. Remodelação é uma coisa que vai ocorrer toda a vida. E, pessoal, lembra, quem vai reabsorver e quem vai formar? Quem reabsorve é o cito, né? E quem faz é o clasto. Tá certo isso aí, gente? Essa informação que eu falei? Pensem um pouquinho. Eu quero que vocês me falem quem vai participar. A remodelação vai ocorrer para toda a vida. Então eu preciso de alguém para reabsorver e alguém para destruir. Lembrem, novamente, o clasto, além de destruir, ele vai ter um papel principalmente em alguns casos de reabsorção. Mas lembrem que o blasto é o que constrói. Então vai formar um osso novo. E aqui o clausto, ou seja, o osteoclasto, é quem vai fazer a reabsorção, tá? Não vai ser o osteocito, que é o clasto mesmo.
Beleza? Então, quero que vocês lembrem disso. Bom, então, a princípio, acredito que estamos muito bem. Agora sim, a gente pode voltar para a nossa anotação básica. E outra coisa que eu quero que vocês lembrem, e alguma prova pode pedir, é como que vai ter regulação do cálcio na questão de cicatrização, na questão de formação óssea mesmo. Então, regulação del cálcio. Pessoal, vocês lembram que o cálcio é muito importante na contração muscular. Em fisiologia a gente vai ver isso. Mas ele tem outras funções importantes também. Principalmente porque ele usa uma proteína, uma hormona chamada, uma hormona no caso, né? De paratormona. Então ele vai usar a paratormona. Max, o que eu preciso saber disso? E aí vocês podem lembrar. A paratormônia, ela literalmente, ela aumenta o cálcio. Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem. A paratormônia que vai aumentar o cálcio. Tudo bem? E como que acontece isso, Marcos? Vocês vão lembrar que a paratormônia, ela vai estimular o osteocitos. Ou seja, ela estimula quem está para manter. Beleza. Depois disso, ela faz uma ativação dos clastos, que é para destruir. Então, ela mantém os teocitos, ou seja, ela estimula os teocitos depois. Ela ativa os teus clastos para destruir. E quando ele faz essa destruição, ela faz a... Agora vocês podem notar. Ela aumenta a reabsorção óssea. Como resultado final, se aparece assim, de certa maneira, né? Ela também aumenta nosso cálcio sanguíneo, que é o que a gente falou aqui, ó. Então ela aumenta o cálcio no sangue. Tá? Beleza? Então, literalmente, gente, como que ela vai ser estimulada? Ou seja, como que a paratormona vai aparecer? E aí vocês podem notar que pode ser questão de prova. Quando, literalmente, vocês podem notar, nosso nível de cálcio, ou seja, no sangue está baixo. Está baixo. E aí, ela entra em ação. Beleza? Então, quando o nível de cálcio no sangue está baixo, ela entra em ação para aumentar o cálcio sanguíneo. Marcos, eu não vou lembrar. Gente, lembra então só a função dela. Então, ela aumenta o cálcio. Por que ela aparece? Por quê? Porque o cálcio no sangue estava baixo. Ou está baixo. Então, lembra que a função dela é aumentar o cálcio sanguíneo. Tá? Como que é o processo, Marcos? Osteoclasto, reabsorção e ativa os teocitos. É isso que eu quero que vocês lembrem. Bom, uma a gente falou. E tem a outra, irmã dela, que é chamada de calcitonina. A gente já tinha falado também. Calcitonina. Pessoal, o nome já fala, né? Cálcio também. O que eu tenho que saber da calcitonina? É praticamente o contrário. É quando a gente tem muito cálcio no sangue. Ela atua assim. Está com muito cálcio no sangue. Aí eu tenho que ativar a minha calcitonina. E o que ela faz? Ela vai... Então, anota aí. Ela inibe o clasto. Está sendo inibido o osteoclasto. Então, se ele está sendo inibido, ele vai diminuir a reabsorção ou reabsorção óssea. Se eu estou fazendo isso, eu estou diminuindo a reabsorção óssea, como resultado,
eu vou ter uma diminuição no cálcio no sangue. Beleza? Então, calcitonina. Calcitonina, baixa quantidade de cálcio no sangue. Então, não confunda. Ela é ativada quando tem muito cálcio no sangue. E ela quer que fique baixo. Então, a hormônio da calcitonina abaixa o cálcio no sangue. Tá? Como? Ela inibe o osteoclasto e está inibindo a reabsorção óssea. Resultado, diminui o cálcio no sangue. Beleza? Pessoal, então de novo. Quero que vocês me falem aqui. Ó. Então, a gente tem a PTH e a calcitonina. Novamente. O que a paratormona faz? Para todo homem. Para aumentar para todo homem, eu vou aumentar o cálcio no sangue. E a calcitonina, eu diminuo o cálcio no sangue. Ah, Marcos, não, peraí. Então, para eu aumentar alguma coisa, porque estava baixo, certo? Isto. E para eu diminuir alguma coisa, porque estava alto. Tá? Quero que vocês foquem nisso. Então, de novo, a gente vai fazer um repasso bem básicozinho que a gente já tinha falado. Ó. O que seria de importante que eu posso ter deixado sem falar? Vamos fazer um repasso básico primeiro. Isso eu quero que vocês foquem no repasso. Então, de novo. Pessoal, quais tipos de células a gente vai ter? Quero que vocês lembrem. Falei assim, olha, as células que a gente vai ter, Marcos, são... Lembrem aí, as principais. Plasto, blastos e citos. Beleza? Eu quero que vocês lembrem quais proteínas ou hormônios estão estimulados com elas. Tá? Então, de novo, vamos fazer uma parte bem rapidinho aqui. Estrutura dos ossos. Como que está compostas? A gente tem epífise, diáfise e metáfise. Por que a metáfise é importante? Vocês lembram? Metáfise tem uma coisa que é muito importante nela que a gente tem que saber. Vocês lembram o que é? Ou seja, onde a gente tem os discos ou placas de crescimentos epifisários. Então, é a única coisa que vocês têm que saber. É a coisa mais importante que eu quero que vocês saibam, tá? Então, de novo. Osteoblastos forma o osso. Osteoclastos destrói o osso. Cito mantém o osso. Tipo de colágeno mais predominante, tipo 1. O sistema de Haves ou de Haves é a osteona. O conduto de Volkmann, ele vai conectar os condutos de Haves, só isso. O disco epifisário, por que ele é importante? Porque a gente vai ter crescimento longitudinal, tá? Tá na metáfise. Paratormônia, ela aumenta o cálcio no sangue. Então, ela é estimulada quando o cálcio estava baixo. A calcitonina, ela diminui o cálcio no sangue. Ou seja, quando ela estava, a princípio, alta. Tá? Lembra dos ossos. Compacto tem osteoana. Esponjoso tem as trabéculas. A parte intramembranosa, ou seja, um osso sem cartílago. O endocondral, a gente tem cartílago. Beleza? Outra coisa que a gente poderia falar é como também está feito o grosso do osso, né? Igual a gente tinha mostrado nessa imagem. Ó. Que é bem simplesinho. Que lembra que é o periósteo, então o crescimento por aposição. Tá bom? Bom, pessoal, espero que a aula tenha sido de proveito, de ajuda para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem chamar. Acredito que todo o conteúdo de importante de sistema ósseo a gente desenvolveu. Bom, espero vocês na próxima aula.